Sabe quando uma mãe tem muito medo, pânico de perder um filho? Medo que morra, medo que aconteça alguma coisa? A gente vê isso muito comum. E muito fácil a gente falar assim, não, toda mãe tem medo, toda mãe acha que vai acontecer alguma coisa. Eu preciso te alertar que nem todo medo é natural e que às vezes o medo é um aviso sim. E às vezes aquele medo ele é tão gritante que está falando sobre uma história pessoal. E eu quero te contar uma história para você entender como isso pode acontecer. E essa história, ela é minha, sobre o meu primeiro filho, o Eduardo. Na verdade, o Eduardo é segundo filho, segunda gestação. E eu tive uma situação muito complicada. Eu tinha pânico. E olha, que eu já me desenvolvia, me trabalhava, já era psicóloga, aquela coisa toda. Já conhecia as constelações familiares, mas eu tinha um pânico de que ele ia desaparecer. Olha só que interessante. Toda vez que eu ia fazer alguma coisa, vamos imaginar, eu estava na sala com ele no colo e tinha aqueles bercinhos portáteis, sabe? Que estava ali na sala. Eu podia deixar ele dormindo ali e eu podia até a cozinha pegar alguma coisa e voltar. Eu não conseguia. Eu tinha pânico porque na minha cabeça, quando eu voltasse da cozinha, ele não ia estar mais lá. Olha que coisa mais maluca. Da onde vem isso? Então, o que eu fui fazer? Eu fui buscar ajuda e entender da onde vinha esse meu pânico, porque isso poderia gerar um sufocamento nele terrível. E graças a Deus existem recursos emocionais maravilhosos, como a própria constelação familiar, onde a gente identificou. O que eu fiz? Eu fiz um trabalho, no meu caso, eu fiz uma regressão consciente com a metodologia DES, que é meu método de desenvolvimento emocional e soluções sistêmicas. Eu tenho um aluno que é um grande hipnoterapeuta, um dos maiores que existem aí, e ele aprendeu o meu método e ele associou o método da hipnose, da regressão, com o método DES. Para quê? Para identificar de fato a causa, utilizando toda a visão do mundo físico, psíquico, sistêmico e espiritual que pode acontecer. Olha o que eu descobri. Eu descobri que em alguma parte do meu sistema familiar aconteceu a seguinte situação. Uma senhora, ela tinha um filho e esse filho, ele se envolveu com uma mulher que parece ser uma mulher, não sei se ela trabalhou com programa, se ela era uma prostituta ou se era a mãe dele. Eu me lembro assim da cena que a situação, a grande história é a seguinte: essa mulher teve o filho desse cara e a avó, ou seja, a avó paterna, a mãe desse menino, roubou o filho dela. Quando ela rouba o filho, a mulher que ficou para trás, ela foi simplesmente excluída e essa criança, ela carregou na memória essa dor de ser separada da mãe. E engraçado porque eu já fiz outros processos e eu fui entender que tinha algumas questões muito parecidas e isso começou a fechar na minha cabeça, como um grande quebra-cabeça, eu entendi. Então, na verdade, o que eu carregava era a dor dessa mulher. Foi tirado o filho dela, foi arrancado o filho dela e sumiram. Ou seja, nunca mais ela teve contato com aquela criança. Então, não tinha nada a ver comigo, era uma história lá de uma antepassada, mas aquilo vibrava dentro de mim. O pânico era extraordinário, era terrível. E quando eu comecei a olhar para isso, eu consegui resolver, não tive mais pânico. Meu filho hoje tem 11 anos, ele faz as coisas dele, eu tenho muita segurança de que ele se vira, é um menino forte, um menino muito inteligente e eu não tenho mais medo nenhum em relação a isso. Então, isso é muito sério. Às vezes a gente acha que não é nada, mas é uma oportunidade que a gente tem para olhar para a nossa história. Então, imagina como seria a criação desse menino se eu não tivesse olhado para isso, se eu não olhasse para essas feridas, se eu não tivesse consciência disso, de que as minhas dores refletem no filho. Então, eu tive, só que acontece que muita gente não tem. Então, eu tenho clientes, muitas vezes, que vêm porque dizia assim, eu quero resolver o problema do meu filho, porque o meu filho tem terror noturno e ele não dorme à noite. E aí, o que eu vou te dizer? O sintoma de um filho sempre está gritando a dor dos pais. Toda vez que uma criança ela revela algo, ela está falando sobre os pais. Então, quando, nesse caso, várias vezes eu já olhei para clientes que têm filhos com terror noturno, que não conseguem dormir, muitas vezes são questões sistêmicas, a mãe está no processo depressivo e o filho percebe, e o filho que fica vigiando a mãe, a alma do filho não consegue dormir, não consegue relaxar, porque tem medo que a mãe morra, é um exemplo. Tem questões espirituais também que acontecem dentro do terror noturno. Só que para enxergar tudo isso, a gente tem que, infelizmente, ter um tempo e precisa diagnosticar, porque nem todo mundo tem essa visão integrada, né, do físico, do psíquico, do sistêmico e do espiritual. Tem gente que só olha sobre a ótica espiritual, tem gente que só olha sobre a ótica sistêmica transgeracional, tem gente que só olha dentro da psicologia, tem gente que só olha dentro da medicina, quer medicar, enfim, tudo isso é importante, só que tem que ser correlacionado. Então, todo sintoma que grita, sendo de uma mãe, sendo de um filho, precisa ser investigado de uma maneira mais profunda, para que possa se libertar. Então, eu trouxe esse exemplo para você pensar, porque às vezes você tem um medo profundo aí e acha que é só o medo de mãe, só que às vezes é um aviso, é alguma questão que precisa enxergar ou dentro da tua história ou dentro da história da criança, tá bom? Então, vai procurar ajuda, não fica nessa não, que é muito importante a gente ir pro profundo.